E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. No vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre uma lista de livros que eu defini de clássicos que eu gostaria de ler em 2026. Enquanto eu estava fazendo essa lista, na verdade eu ia fazer uma lista de livros que eu gostaria de ler em 2026. Eu sempre faço isso, acabo nunca cumprindo. Eu tinha já separado alguns livros e eu percebi que alguns deles eram clássicos. Talvez foi porque tem vários deles da minha estante que eu acabo não lendo ou não tenho lido nos últimos anos e acabei separando ao longo dos anos para ler, e alguns são releituras, outros eu comprei recentemente, mas assim, tem 7 livros aqui, se eu não me engano, que eu acabei separando para poder ler em 2026. Eu espero que seja uma boa experiência. Antes de começar o vídeo, só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos no canal, pudessem se inscrever, deixar um comentário. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa que a Amazon vende, não esqueçam de usar meu link que está aqui embaixo. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão e o valor não aumenta em nada para vocês, e assim vocês apoiam meu canal. Também me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros. E antes do vídeo começar oficialmente, só gostaria de desejar a vocês um feliz 2026. Esse vai ser o primeiro vídeo do ano. Eu quero depois fazer um vídeo colocando alguns desses livros e mais alguns outros para fechar 10, mais ou menos, livros que eu gostaria de ler em 2026. Aqui só tenho clássicos, mas no geral tem alguns outros livros que eu gostaria de ler também. Só que eu acabei pensando em fazer essa lista também porque eu vi o vídeo do Paulo Hatz, que ele definiu, se eu não me engano, foram 12 clássicos para 2026. E eu acabei definindo 7 aqui que eu gostaria de ler. Eu tenho alguns outros na estante que quem sabe aconteça ao longo do ano. Eu espero conseguir cumprir com essa lista, porque eu sou muito bom de fazer listas e não cumprir. Eu tenho esse grande talento, então eu acabo definindo muitos livros que eu gostaria de ler e acabo não indo pra frente com eles. Esse ano, se eu não me engano, da lista que eu fiz de 10 ou 12 livros, eu li tipo 2. Então foi bem ruim. Quem sabe agora em 2026 consegue ser um pouco melhor, e eu espero que sim. O primeiro livro que eu defini foi O Mágico de Oz, nessa ediçãozinha aqui da Zahar que eu comprei recentemente. É uma edição bem bonitinha, tem um pouco de ilustração por dentro, nessa parte de dentro ele é amarelinho, e acho que tem algumas ilustrações que são as ilustrações originais, pelo que eu entendi. É um livro que eu já assisti o filme há muitos anos atrás, nunca li. Recentemente eu assisti o Wicked e eu achei legal, eu não sabia nada da história. Não tenho muita vontade de ler o Wicked, mas eu tenho vontade de ler O Mágico de Oz. É um livro bem pequenininho, é bem infantil, assim, bem, sei lá, talvez 10 anos, 8 anos, algo assim. E eu tenho gostado de alguns clássicos infanto-juvenis, então eu gostaria de conseguir ler esse livro desse ano. Acho que vou conseguir, porque é um livro bem pequeno, se tudo der certo, logo no início do ano, entre janeiro ou fevereiro, eu já vou conseguir ler esse. E além desse, um outro infanto-juvenil que eu defini foi Peter Pan. Eu gosto bastante da história de Peter Pan, mas eu nunca li o livro. Eu já assisti algumas adaptações, eu já assisti a de desenho, alguma com pessoas, ou uma ou duas com pessoas. Eu até vi que tem uma de 2023 que eu nunca assisti, que também é da Disney e é com pessoas, e eu talvez acabe assistindo ao longo de 2026, mas antes disso eu gostaria de ler Peter Pan, nessa edição também da Zahar. Eu tenho alguns livros da edição da Zahar, não muitos, mas eu gosto das edições que eu tenho deles. Essa aqui, ela é ilustrada e comentada, a capa é assim, aqui é a lateral dela, bem bonitinha, e aqui na parte de trás tem o chapeuzinho do Peter Pan. Por dentro eu tenho algumas das ilustrações originais, pelo que eu vi, e eu achei isso legal. Eu já comecei a dar uma lida, mas eu defini que eu quero realmente ler ele só ano que vem. Essa é uma das ilustrações. E as ilustrações que eu vi, elas pegam a página inteira. Acho que, no geral, elas são assim, não sei se tem muitas, mas as que tem pegam a página inteira. É uma história que eu conheço por causa dos filmes, mas eu gostaria de conhecer um pouco mais através do livro. Acho que vai ser uma boa leitura. Eu comecei já a ler, mas eu talvez dei uma parada para poder ler só em 2026. Se tudo der certo, eu também gostaria de ler em janeiro. Acho que vai dar certo, acho que vai ser uma boa leitura. E, continuando, acho que esse aqui é o último infanto-juvenil. É o Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Eu nunca li, uma amiga minha me deu ele no Natal de 2024, então tem mais ou menos um ano. E eu acabei achando que ia ler em 2025, não aconteceu. Eu acho que agora em 2026 eu acho que eu vou conseguir. É um livro que tem, acho que adaptação para cinema, talvez alguma novela. Eu não sei nada sobre esse livro. Eu só sei que aqui atrás está escrito que ele já foi publicado em 23 países, já vendeu mais de 2 milhões de exemplares e tem mais de 150 edições no Brasil. Então é um livro que ficou um bocado famoso. Acho que esse ano acontece. Eu vi um vídeo não muito tempo atrás da Tatiana Feltrin falando sobre esse livro, que ela disse que também nunca tinha lido, que achou um livro tristíssimo, e já ouvi outras pessoas falando a mesma coisa. Não imaginava que era um livro triste por ser infanto-juvenil, mas quem sabe, né, realmente seja, eu acredito que sim, senão as pessoas não estariam falando isso. Espero ter uma boa experiência. E também é um livro curtinho, ele tem perto de 200 páginas, se eu não me engano, 229. Então
Então esses 3 primeiros são livros curtos e tem que ser assim, porque senão eu acabo não conseguindo. Se eu pego todos os livros de 400, 500 páginas, eu sei que eu vou acabar não fazendo. Se forem livros mais curtinhos, eu vou conseguir. E não porque eu não gosto de livros maiores, eu gosto, só que se eu pego, sei lá, 7 ou 8 livros de 500 páginas, provavelmente não vai dar certo. Eu depois, continuando na Zahar ainda, eu vou fazer uma releitura, se tudo der certo, do Morro dos Ventos Uivantes. Não era um livro que eu estava pensando em reler agora, mas quem sabe acontece, eu coloquei meio como um talvez esse aqui, porque vai lançar uma adaptação, acho que é em fevereiro, que vai ser do Morro dos Ventos Uivantes, e eu gostaria de poder reler esse livro antes de assistir. Esse livro é um livro que eu demorei umas 2 ou 3 vezes para realmente engatar na leitura dele. Eu lembro que eu peguei, larguei, depois eu peguei de novo, larguei de novo, e acho que na terceira vez eu realmente consegui. Eu gostei. É uma história sobre, assim, uma grande fofoca de vizinhança. As pessoas que moram nessa região têm grandes problemas, digamos assim, são 2 famílias principais que acabam se unindo, tem brigas de família, tem toda uma situação ali muito conflitante de pessoas que, assim, no final das contas, talvez não tenha ninguém ali que realmente é bom. São todas pessoas levemente ruins, se você for analisar, porque todas essas pessoas se tratam de uma forma muito ruim. E quem conta essa história toda é uma senhora que trabalhou na casa e vai contar para um novo inquilino que está alugando a casa o que aconteceu com essa família, por que essa família é tão estranha e tudo mais. Eu gostaria de fazer talvez essa releitura. Quando eu li, eu gostei bastante. Essa edição aqui, ela não tem ilustrações, mas essa é a parte de dentro do livro. Em relação à fonte, é bem tranquilo, e eu acho que mesmo sendo uma edição de bolso, essas edições da Zahar costumam compensar bastante. Eu já li esse aqui e Persuasão nessa versão de bolso, e agora eu também tenho Mágico de Oz, e eu gostei das edições que eu tenho de bolso da Zahar. Eu acho que são edições boas, com boas traduções, e que tem um tamanho de letra bem confortável, e o livro é confortável mesmo sendo capa dura, pequeno. Espero conseguir fazer essa releitura. Se for fazer essa releitura, assim, o ideal seria conseguir fazer ela em janeiro. Não sei se vai acontecer em janeiro, mas assim, meu plano é que dê certo, mesmo que não seja em janeiro, que seja ao longo do ano, mas conseguindo já vai ser muito bom. Continuando para uma outra releitura, que já tem um tempo que eu estou querendo reler. Eu vi que esse ano fizeram 20 anos que o filme foi lançado, e daí eu fiquei com vontade de novo de fazer a releitura. Esses tempos atrás eu peguei e dei uma lida, mas acabei não indo para frente, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu gosto bastante dos livros dela, eu já li dela Orgulho e Preconceito, Persuasão, Emma e Razão e Sensibilidade. O Persuasão acho que é meu favorito. Orgulho e Preconceito foi meu primeiro contato e foi bem legal, mas eu gostaria de fazer uma releitura porque já tem alguns anos que eu li o livro pela primeira vez. E, assim, foi uma experiência legal, mas talvez seja uma experiência melhor agora um pouco mais velho e com um pouco mais de bagagem em relação a esse tipo de escrita um pouco mais demorada, né? Nesse livro aqui a gente vai acompanhar um grupo de irmãs que todas elas, de uma forma ou outra, estão buscando o casamento, porque na sociedade que a Jane Austen descreve, que era a sociedade que ela habitava, as mulheres elas só teriam direito à herança por meio do casamento, né? No caso, essa família só tem filhas, então o dinheiro do pai iria para o primo mais próximo, o parente homem mais próximo, que é um primo que elas nunca viram na vida, e elas precisam conseguir arrumar a vida delas financeira, digamos assim, não só um casamento por amor, mas também por necessidade financeira. E obviamente o que a gente vai ver se desenrolando aqui é uma personagem que ela busca alguém não só por causa das finanças, mas alguém que veja ela e que goste dela por quem ela é, digamos assim. Eu gosto bastante do livro, gostei muito da adaptação, acho que é muito fiel, e também gostaria de assistir de novo a adaptação. Quem sabe depois que eu fizer a releitura eu consigo assistir de novo. Mas eu acho que vale muito a pena. A Jane Austen é um livro que muitas pessoas falam que é tipo gente rica passeando e conversando, mas não acho que é sobre isso. Acho que tem vários temas que a autora discorre: desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres, fala sobre a sociedade daquela época, sobre desigualdade de classes, pelo menos as classes que ela tinha acesso. Eu gosto bastante dos livros dela, acho que são muito bons, são muito mais do que romances típicos e que inspiraram muitos romances até hoje, que são escritos e adaptados para a TV de formas diferentes, mas que tem muita inspiração na obra dela. Continuando, esses outros dois aqui eu nunca li nada dos autores. Na verdade, um dos autores eu já li. Esses aqui são os dois últimos livros que eu separei. O primeiro é o Corcunda de Notre Dame, essa edição comentada e ilustrada da Zahar também. Eu ganhei tem tipo 1 ano e meio no meu aniversário de um amigo meu. Eu achei que ia ler logo, mas acabei não conseguindo fazer essa leitura. Eu conheço só a adaptação da Disney, não conheço a história original. Eu sei que esse livro aqui
tem grandes diferenças da adaptação, mas eu espero que seja uma boa experiência. Tem algum tempo que eu quero ler alguma coisa do Victor Hugo. Eu achava que ia começar pelos Miseráveis, mas eu acabei não começando porque eu nem tenho. Mas quem sabe eu consigo começar pelo Corcunda de Notre Dame. As ilustrações, se eu não me engano, também são as ilustrações originais. Tem algumas assim, diferente do Peter Pan que ocupa uma página inteira. Eu acho que nesse aqui as ilustrações são menores, como essa aqui. E eu sei que originalmente o livro ou se chamou, ou era para se chamar Notre Dame de Paris. Porque pelo que eu sei, muito mais do que uma história sobre o Corcunda, é uma história sobre a catedral. Eu espero ter uma experiência legal de leitura nesse aqui, porque é um livro não muito pequeno. E eu sei que o Victor Hugo, ele acaba escrevendo, assim, pelo que me disseram, ele acaba se alongando, assim, tipo, na descrição dos esgotos, coisas assim do tipo. Esse livro tem 490 páginas, então não é muito pequeno, mas acho que vai ser uma boa leitura. Essa edição aqui também tá muito bonita, eu achei. Sempre queria ter essa edição, se fosse comprar do Corcunda de Notre Dame, e acabei conseguindo ela porque um amigo me deu. Espero ter uma boa experiência. Se vocês já leram esse livro ou qualquer outra coisa do Victor Hugo e quiserem deixar aqui nos comentários, podem deixar, se tiverem alguma dica ou algo que vocês acham que seria bom fazer enquanto se lê algum livro dele, podem deixar aqui embaixo. Para finalizar, eu peguei Crime e Castigo, um livro que eu também comprei esse ano, do Dostoiévski. Eu só li um livro que é um conto, assim, é bem pequenininho, que se chama O Sonho de um Homem Ridículo. Eu acho que esse é o nome, pelo menos. Eu gostei da forma como ele escreve, não lembro muito sobre a história, mas eu lembro que eu gostei da forma que ele escrevia, e eu comprei esse ano o Crime e Castigo, nessa edição da editora 34, que é uma editora que eu não tenho quase nada. Eu só tenho esse livro e Os Irmãos Karamazov, que também é do Dostoiévski. E eu sei muito pouco sobre esse livro. Pelo que eu sei, é um homem que comete um crime e ele vai cumprir o castigo, a pena dele, né? E pelo que eu sei, o crime acontece bem no início e depois o restante do livro é a descrição desse castigo que ele vai acabar cumprindo, dessa pena. Não sei exatamente como é que é isso. Eu não sei como é que a história anda, não sei o nome dos personagens, não sei nada. Consegui comprar esse livro esse ano numa promoção muito boa que estava tendo da editora Unesp. Já não lembro exatamente qual foi a livraria que eu comprei. Talvez foi a livraria da editora Unesp, alguma coisa assim. Eles estavam com frete grátis. Acho que esse livro ficou uns R$40 e é muito bom porque esse livro costuma ser bem caro. Pelo menos eu acho caro. E vamos ver como é que vai ser a experiência. Por dentro, ele não tem ilustrações nem nada. O tamanho da fonte é confortável. Eu acho que vai ser uma experiência legal e quero ver se consigo fazer, assim, perto da metade do ano, talvez. Porque meu objetivo principal com esses clássicos é fazer a leitura desses infantos juvenis logo no início do ano e conseguir ler O Morro dos Ventos Uivantes. Depois disso, em algum momento, reler Orgulho e Preconceito, que acho que vai ser tranquilo de fazer a releitura, porque é bem fluido e a leitura é legal. Eu gosto da escrita da Jane Austen. Esses dois, os últimos que eu apresentei para vocês, talvez sejam os mais demorados e tudo mais, que é o Corcunda de Notre Dame e o Crime e Castigo, porque são livros maiores. O Orgulho e Preconceito também é, mas acho que é mais de boa de ler, porque eu já li, então acho que a releitura vai ser mais fácil. Mas esses aqui acho que talvez sejam mais densos. Espero conseguir fazer essas leituras ao longo desse ano, que sejam agradáveis e que eu goste delas. Conseguir trazer vídeos aqui para vocês comentando sobre essas leituras, eu acho que vou conseguir fazer. E manter um pouco mais o canal esse ano, é uma meta desse ano, porque no ano de 2025 eu acabei basicamente não fazendo nenhum vídeo entre julho e dezembro. Eu publiquei talvez uns 3 vídeos nesse tempo, se tanto, e acabei não fazendo muita coisa, li pouca coisa esse ano. Eu quero conseguir esse ano de 2026 ter um pouco mais de metas e cumprir com elas, porque eu tenho pouco tempo para ler e eu sei que se eu me organizar eu consigo ler um pouco melhor. Eu acabei lendo ao longo de 2026, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, acho que foram 20 livros. E basicamente nada do que eu tinha organizado. Não acho que é pouco, mas eu poderia ter lido um pouco mais, poderia ter dado preferência para alguns outros títulos. Obviamente que quando a gente pega um Crime e Castigo e compara com o Mágico de Oz, que é bem pequenininho, são 2 livros, né? São 2 títulos e os 2 são leituras, mas esse aqui demora muito mais tempo do que esse. Mesmo assim, eu acho que eu posso conseguir fazer um balanço legal entre leituras menores e maiores ao longo de 2026 e, além disso, conseguir ler um pouco mais de títulos, prestar um pouco mais de atenção, trazer um pouco mais de vídeos aqui para vocês. Acho que são coisas que eu consigo fazer e que eu vou sentar quando for fazer minhas metas desse ano e colocar e tentar me esforçar realmente para colocar isso em prática, porque em 2025 não deu muito certo. Acredito que 2026 vai dar mais certo. Espero que vocês tenham boas leituras ao longo desse ano. Se vocês tiverem metas de leitura de clássicos, também deixem aqui nos comentários, ou se quiserem me acompanhar na leitura de algum desses aqui, também deixem aqui, que daí eu posso divulgar quando é que eu vou ler algum desses livros, que daí a gente pode ler juntos e daí depois fazer algum vídeo comentando ou algo do tipo. Espero que vocês tenham uma boa semana e até o vídeo da semana que vem.